Gostaria, esta manhã vamos falar sobre a voz do Senhor é poderosa. É tudo. A voz do Senhor é poderosa. É tudo. Versículo 3, verso 3 até o 11, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, quebra. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz. Glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã onde estamos aqui mais uma vez na tua casa. Alcança o nosso coração, alcança o nosso interior. Seja o Senhor engrandecido para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar, queridos. Às vezes nós podemos subestimar o poder dos sussurros de Deus e até mesmo ignorar esses indícios quando esperamos ouvir uma voz estrondosa e audível. Quando o apóstolo São Paulo estava lá na masmorra, o Senhor veio ao seu lado e a sua voz disse: Paulo, tenha coragem. Quando a gente está angustiado, qualquer movimento brusco nos assusta. E Deus não quer nos assustar. Deus quer falar. Deus quer que você seja alcançado. O Senhor possa mover de uma forma poderosa. E que você disse: o Senhor está aqui comigo. A partir daquele momento, Paulo se tranquilizou. Porque ele estava esperando que seria morto, mas Deus disse para ele: você não vai morrer. Importa o evangelho que você está pregando aqui em Jerusalém seja pregado lá em Roma. Coragem para suportar. Coragem. Segura a mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: tenha coragem para suportar os momentos difíceis da sua vida. Porque Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. A voz mansa e delicada pode ser ouvida como um pensamento passageiro, uma impressão repentina, uma sensação interna de algo que Deus está lhe dizendo. Vemos isso ilustrado no livro de 1 Reis, quando Deus não está no vento forte, no terremoto, mas assim, no sopro suave, quando ele se deparou com Elias. Deus fala. Deus fala. Você precisa ser norteado pela voz do Senhor. Quando você pede uma informação para alguém na rua, você vai ficar norteado quando essa pessoa fala alguma coisa, diz: vai por ali. Se você perguntar e essa pessoa só olhar para você e fizer assim, você diz: eu quero ouvir, eu quero saber. Você vai fazer pergunta. Assim é Deus.
Procure ouvir a voz de Deus, porque Ele vai nortear as suas decisões, vai nortear as suas escolhas, Ele vai nortear o seu caminho, Ele vai revelar coisas imensas, inefáveis que você não imagina. Porque Ele é poderoso, a voz do Senhor é poderosa. Você pode dar uma salva de palmas para aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. A voz do Senhor é poderosa. Deus fala através dos anjos. Os anjos são outro meio que Deus usa para se comunicar conosco no reino celestial. Ao longo do Novo Testamento, os anjos falaram com as pessoas e lhe deram instruções para as suas vidas. Por exemplo, Ló, sai. Você e a sua família, sai, porque vai vir fogo, saraiva aí, sai. Quem foi lá? Foram os anjos. A voz de Deus através dos anjos. Lucas capítulo 1, versículo 26, fala assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel, o anjo, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Só um pouquinho antes de continuar. O que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, que estamos achando graça diante de Deus? O que você faz, o que você reage, a forma, as suas decisões, você está demonstrando graça diante do Senhor? Ou você está sempre pedindo perdão? Senhor, perdoa. Exagerei, agora já era. Não. Ele diz: achaste graça diante de Deus. Aí ele completou dizendo: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus quer envolver, Deus continua envolvendo. Deus continua envolvendo. Deus quer envolver você. Ele quer cobrir você. Ele quer encher você, para que seja gerado dentro de você, a partir de você, algo novo, que Deus será glorificado. A sua maneira de ser, a sua maneira de reagir, o seu comportamento muda, a sua decisão agora é outra. Você agora está mais temente, gerou dentro. Você foi envolvida, você foi envolvido, e aí gerou algo novo. Um exemplo famoso, quando o anjo do Gabriel visitou Maria,
A mãe de Jesus, é importante lembrar que enquanto os anjos entregam mensagens, a fonte da instrução é de Deus. Deus fala através da criação. A própria criação é uma voz do Senhor que nos fala de muitas maneiras, especificamente ecoando para nós a verdade sobre quem Deus é. As montanhas, os céus, o dia e a noite falam da sua força, os rios da sua provisão e as flores da sua beleza. Natureza, Deus falando. Salmo 19, versículo 1 e 2 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Outra maneira pela qual a criação nos fala é quando Deus usa a natureza para fazer coisas que na verdade são atos proféticos. Aqui está uma história para ilustrar um pouco. Humano, toda vez que um grupo de evangélicos, eles se encontravam na igreja Betel, de uma outra nação, eles entravam, se reuniam para orar, um papaléguas aparecia ao lado de fora da porta de vidro com um lagarto na boca. Isso durou meses. Toda vez que eles se reuniam, papaléguas chegava na porta. Até perceber que o Senhor estava nos chamando para sair pelas estradas, rodovias e atalhos e obrigar os perdidos a entrar. Um dia, o papaléguas conseguiu entrar na igreja. Em uma tentativa desesperada de sair do prédio, ele bateu em uma janela e morreu. O Senhor mostrou para aquele grupo, por meio desse evento que, se eles não entendessem, estendesse a mão para os perdidos, ou seja, se o grupo não saísse para fora das quatro paredes, a igreja e o movimento morreriam. Deus falou através daquele bicho. Quinta coisa, Deus fala através das Escrituras Sagradas, que é a fonte principal. O Senhor pode falar conosco em nossa leitura diária da Bíblia. Agora, por favor, gente, não faz assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. Deus não fala assim não, gente. Você está lendo e Deus começa a falar, aonde você começa a ler? Esse negócio de ficar escolhendo é igual caixinha de promessa. Pegar uma promessinha, aí só tem promessa. Mas Deus às vezes não quer falar promessa. Deus quer te repreender, quer me repreender, quer me corrigir. Não, eu não posso. E a pessoa se abre e diz assim, e ele saiu para se enforcar, como é que você vai fazer? Aí diz, não é isso. Aí fala de vai e faço o mesmo. Como é que você vai fazer? Não, gente, nós temos que ter responsabilidade para ler. Nós precisamos ter responsabilidade para ler. Aí você fala assim, eu gostaria de falar sobre, eu queria ler sobre Josué. Vai lá e procura Josué e lê a história. Deus começa a falar com você através dali, nesse momento. Certo? Deus não age de uma forma aleatória. Deus coloca na sua mente, coloca no seu coração o desejo. E aí pelo desejo ele fala. Você já teve uma única palavra
o versículo específico saltando da página para você, ou acenando para que fosse lido várias vezes. As palavras ganham vida conforme você reflete. E de repente você tem clareza, revelação ou conforto para a sua vida, através de um versículo, através de uma palavra. É bem verdade que eu preciso saber o contexto. As palavras ganham vida quando eu vou refletir nela. Às vezes pode até parecer que Deus está tirando um versículo das Escrituras fora do contexto. É vital que tenhamos um conhecimento básico do contexto das Escrituras para entendermos todo o conselho de Deus. Deus nunca vai violar a sua palavra, mas frequentemente vai violar o nosso entendimento em respeito à sua palavra. O Espírito Santo pode nos conceder uma nova direção ou uma aplicação enquanto estamos lendo a Bíblia Sagrada. O que aconteceu, testemunhe comigo. Eu preparei a palavra para hoje há 20 dias. Ontem, Deus mudou. Ficou 19 dias, ficou para trás. Ele me fez me direcionar através de uma canção que eu ouvi. E eu vou cantar essa canção daqui a pouco. Se Deus nos dá uma nova direção, se Deus nos dá uma nova compreensão, através de um versículo, através de uma porção das Escrituras, será importante que essa nova direção ou compreensão se encaixe no resto do contexto das Escrituras. Também não pode estar em desacordo com o fundamento da natureza e caráter revelados por Deus. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o sexto, na próxima ceia eu continuo, porque senão vai dar muito tempo. Através das impressões. Muitas pessoas proféticas experimentam o discernimento por meio de impressões, mesmo sem perceber. Muitas vezes podemos sentir um espírito maligno em alguém apenas por nos sentarmos ao lado de uma pessoa com problema. O espírito maligno que os persegue começará a nos incomodar da mesma maneira. Por exemplo, se um espírito de medo incomoda uma pessoa em uma área geográfica próxima, podemos começar a sentir medo também. E isso é muito fácil. A gente, fulano está sentindo medo, daqui a pouco você começa a ficar com temor, começa a ter medo. Oh meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Olha o medo te invadindo. Se não estivermos conscientes do nosso discernimento e da nossa capacidade profética, nossa área é fácil nos sentirmos muito confusos ou pensarmos que somos loucos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim: há outro operações de milagre, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-los. Então, o discernimento de espíritos é uma coisa capacitada por Deus para o homem. Você sentou perto de alguém, está próximo de alguém, você sente alguma influência próximo, você começa a se sentir desconfortável. Você quer sair, quer perto, ou se você tem autoridade, quer repreender. É essencial tratar as impressões como informações que o Senhor está compartilhando conosco, em vez de um fardo cujo peso temos que carregar constantemente. Eu preciso estar sensível à voz de Deus
de diversas maneiras. É totalmente possível a saudação dizer em seu espírito, mensagem recebida. E depois seguir em frente, a menos que o Senhor lhe dê mais instruções sobre como orar e agir. Então, eu não vou prosseguir, mas eu quero dizer para você que o norte da nossa vida não é simplesmente carregar uma Bíblia debaixo do braço ou inserida num celular. Não te norteia em nada. O norte da nossa vida está em ouvir a voz de Deus, porque ela é poderosa. A voz de Deus, ela se manifestou de diversas maneiras. Ela fez parar, calar o vento, acalmar uma tempestade. A voz de Deus: acala-te, aquieta-te. A voz de Deus, ela mexe com a morte, diz: morte, vai embora, Lázaro, sai para fora. É a voz de Deus. A voz de Deus é o norte da nossa vida. E eu gostaria que você buscasse uma intimidade maior com a voz do Senhor. Não precisa ser na igreja, aqui no templo a gente vai ter essa comunhão. Em casa, no trabalho, você precisa ter intimidade com a voz do Senhor. Você não vai chegar aqui, Deus vai falar tudo que você, ó, semana passada, segunda-feira você fez isso, terça-feira. Não, Deus vai falar com você cada dia, cada momento que você decrete ouvir a voz de Deus. Aí você vem aqui para você louvar o Senhor, agradecer e oferecer a Ele gratidão, porque Ele guardou a sua vida, direcionou você, Ele deu vitória, Ele deu graça, Ele deu unção, Ele deu direção, Ele deu a vitória. Aí eu vou cultuar o Senhor. E a gente vem para a igreja hoje, ver o que é que Deus tem para mim hoje. Na semana toda não tem nada. Só tem aqui. Não, Deus tem para você todos os dias. Ele fala com a gente todos os dias, mas eu não identifico a voz dele. Uma paciente falou assim: meu marido ia pegar o voo, o helicóptero deu pane, não puderam vir. E ela estava reclamando. Eu falei assim: não reclama não. E se essa pane ele está em cima, dentro do helicóptero? Você ia reclamar para sempre. Deus fala, Deus segura. Quando você tem a sua vida voltada para Deus, na dependência de Deus, Deus prepara todas as coisas, Ele fala com você, a voz dele ecoa, e você nem ouve, às vezes Ele diz: para carro. Você vê aqueles vídeos onde a criança passa, daqui a pouco pai, um negócio, é Deus. É a voz dele. Tudo oferece, obedece a Deus. A criação de Deus foi através da sua voz, gente. A única coisa que não teve a voz de Deus foi a formação do homem. O resto é a voz dele. Tudo obedece à voz dele. E nós não. A natureza, todas as coisas, elas atentam para a voz de Deus e obedecem. E você e eu.